Leonardo, e o que está acontecendo com o seu amigo Gabriel, que sumiu da escola? Que, professor? Tava conectando o áudio aqui, eu não ouvi. O que está acontecendo com o seu amigo Gabriel, que sumiu da escola? Não, eu também não sei não, professor. Ele deve estar cansado. Tá todo mundo cansado, ele deve estar deixando um pouco de lado, sabe? Vocês estão cansados de quê? De muito estudo? Ah, cansado do ano no geral, sabe? Tipo, tá cansando demais. Esse ano tá muito cansativo, professor. É mesmo? Sim. Gente. Tanto que é porque, tipo, eu acho que é principalmente pelo fato de, tipo, é uma dinâmica nova de estudo, sabe? Então, Aham. é diferente a gente ir pra escola estudar e a gente estudar em casa aqui, sozinho, sabe? É mais estressante, eu acho. Ah, sim. É porque é o contrário, né? Em vez de você ir à escola, a escola vai até a sua casa, né? Sim. É completamente oposto ao que vocês estão acostumados. Isso acontece mesmo, quer dizer, é até bom, em certa medida, para que as pessoas pensem realmente se querem, por exemplo, fazer uma faculdade presencial ou à distância. Hoje há muitos cursos à distância, mas você tem um perfil de fazer curso à distância? Se Não, não tenho você não, professor. Isso, porque eu tenho alunos que adoraram fazer esse ensino remoto, né? E perceberam que eles têm esse perfil, mas são poucos, né? A maioria realmente não tem perfil para fazer curso à distância, né? Então, tudo na vida tem, digamos assim, o lado positivo, que é você perceber qual é realmente a sua inclinação e a sua facilidade. Eu, particularmente, preciso de fazer cursos presenciais, se eu tiver que fazer, né? Se for distância, eu me disperso muito, não consigo me concentrar nas atividades, então eu tenho dificuldade. Mas há pessoas que realmente têm mais facilidade, gostam, né, de estudar sozinhas. Então, aí você descobre quais são as suas inclinações. Bem, vamos então iniciar a revisão do pré-modernismo. Escrevi aqui errado, terceiro ano. Na verdade, não é. Só um minutinho, troquei aqui. Coloquei do segundo ano, mas é do terceiro. Deixa eu lá no terceiro ano. Só um minutinho. Pronto. Bem, então estou compartilhando com vocês a tela para o pré-modernismo. Nós já trabalhamos o pré-modernismo logo no início do ano, bem no início, porque é com o pré-modernismo que nós iniciamos o terceiro ano. O pré-modernismo se refere ao período que vai de 1900 até 1922, portanto, é um período que antecede a Semana de Arte Moderna que inaugura o modernismo. Enquanto no segundo ano nós temos vários movimentos literários, romantismo, as três gerações do romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. No século XX, nós temos apenas o pré-modernismo e o modernismo. Isso é interessante porque o conteúdo do terceiro ano é mais sintético e está todo
em torno da ideia de Brasil, de nação, no modernismo, e também da ideia de inovação. A inovação é levada muito ao extremo no modernismo, portanto, na literatura do terceiro ano. Ela é mais criativa porque ela foge dos padrões clássicos, né? Mas o pré-modernismo, ele não é ainda uma corrente modernista. Na verdade, o pré-modernismo nem pode ser chamado de uma escola literária, porque, como eu já expliquei, os autores não tinham uma conexão, eles não formavam um grupo, eles não se sentavam para discutir. Cada pessoa escrevia no seu lugar, pensando nos problemas brasileiros daquele período. Então, vamos compartilhar aqui. Então, o pré-modernismo foi um período de intensa movimentação literária que marcou a transição entre o simbolismo, que é da década de 90, né, do século XIX, e o modernismo, e vai até a Semana de Arte Moderna. Ele não deve ser considerado uma escola literária porque são manifestações distintas. Então, nós não podemos atribuir ao pré-modernismo essa característica. Por isso, o prefixo pré. Qual é o contexto histórico em que o pré-modernismo ocorre? É a ascensão da República, o Brasil se torna república e isso causa muitas discussões, muitas revoltas. Por quê? Porque eles acreditavam que com a derrubada da monarquia e a ascensão da república, o Brasil se tornaria finalmente um país mais justo, mais igualitário. Não foi isso que aconteceu, porque a república promete os ideais de liberdade, igualdade e democracia. A gente não fala mais fraternidade, né? Em vez de fraternidade, se pensa em democracia, porque fraternidade implica laços de afeto, mas você não necessariamente tem que ter laços de afeto com as outras pessoas. Você precisa ter consideração democrática. Mas a República promete isso, e isso não foi cumprido. A República trouxe corrupção, aumento das desigualdades, tudo de ruim que eles achavam que combateria. Evidentemente, vai haver uma série de revoltas contra as injustiças. Revolta da Chibata, revolta de Canudos, depois revolta da vacina e aí por diante. Temos também o controle do país pelas oligarquias cafeeira e leiteira, né, que é a chamada República do Café com Leite, na qual Minas Gerais e São Paulo se tornaram os estados. Minas Gerais e São Paulo se tornaram os estados que controlavam o país, revezando-se entre os governantes. Porque Minas Gerais se destacava, e até hoje se destaca, pela produção de leite e derivados do leite, e São Paulo pela produção de café. Então, como o Brasil ainda era um país agrário, esses dois estados controlavam economicamente e havia essa dobradinha que acabava impedindo que houvesse realmente uma variação, né, no poder. Temos modificações e crescimento das cidades industrializadas e resquícios ainda do processo tardio e mal executado da abolição da escravatura. Alguém sabe por que a abolição da escravatura, que, como eu disse na aula passada, o Brasil foi o último país no mundo a abolir a escravatura, que só aconteceu em 88, e por que esse processo de abolição da escravatura
foi mal executado? Tem Professor, resquício. pelo que eu me lembro, Ah, é porque eles deixaram os ex-escravos totalmente desamparados, né? Que, tipo, eles libertaram eles, mas aí ainda tinha muito preconceito por parte da sociedade, então eles iam arranjar emprego direito, e eles não uhum. tinham onde morar, e essas coisas do tipo, e aí os ex-escravos ficaram à margem da sociedade, né? Exatamente, é isso mesmo. Foi mal executada porque não houve nenhuma indenização dos escravizados, não houve uma preparação para que eles fossem inseridos, né, na sociedade livre. Então, sem estudo, sem moradia, sem condições adequadas de trabalho, eles acabaram ou continuando a conviver com os seus ex-senhores, ou habitando lugares, digamos, muito precários, ou morando nas ruas, formando as favelas, né, as comunidades. E aí temos também essa ligação que até hoje é feita entre os negros e a criminalidade. As pessoas, em geral, tendem a achar que os negros são inclinados à criminalidade, como se fosse algo da natureza, mas não é. É um resquício do regime escravocrata que temos até hoje. Como essa população toda foi muito massacrada com relação a direitos, né? Não tinha acesso à educação, à saúde, à moradia, isso se reflete no fato de que a maioria das populações pobres e desamparadas são populações de afrodescendentes. Não quer dizer, então não significa que é uma tendência racial, é uma tendência sociocultural econômica, né? E aí a política de cotas, por exemplo, que é polêmica, é uma política de tentar reparar aquilo que, de tentar compensar, digamos assim, o que não foi feito lá quando houve a abolição da escravatura. Então, é uma tentativa de compensação de um erro histórico. E essas tentativas de compensação não são únicas do Brasil. Por exemplo, a Alemanha, quando seu império, né, foi um país que fez muito mal durante a outros países, né, vítimas do nazismo. Eles cobram indenização até hoje, né? Se essas indenizações são legítimas ou não, aí cabe a cada país pensar, né? No caso do Brasil, existe essa cobrança com relação ao que não foi feito pelos ex-escravizados e seus descendentes, o que tem reflexo até hoje, né? Se você vai a um restaurante, quem está sentado à mesa é branco, quem está servindo é negro. Isso acontece também quando você vai a uma festa, isso acontece também quando você vai a um shopping. A sociedade é toda dividida nesse aspecto, muito em função do regime escravocrata do qual nós somos herdeiros, né? Então, esse é o contexto do pré-modernismo. É um contexto extremamente complicado. A gente tende muito a associar a nossa época como uma época complicada. Gente, mas no Brasil, o Brasil é especialista em crises, né? Porque a nossa história é repleta de crises. E um momento de crise foi esse movimento, esse momento da Primeira República, que vai, então, de 1890 até 1930. Mas o pré-modernismo vai até 22. Onde ocorreram as revoltas? Em vários lugares. Na Bahia, temos a Revolução de Canudos, sobre a qual vou falar depois. No Nordeste, o ciclo do cangaço,
Quem não se lembra, né, de Lampião e Maria Bonita, os cangaceiros. No Ceará, temos os milagres de Padre Cícero, porque as pessoas muito pobres, né, nessas regiões, o Nordeste começa a aparecer como um lugar muito pobre, as pessoas muito miseráveis, muito pobres, começam a pensar num líder messiânico, né? E esse líder é Padre Cícero, que vai então liderar essas comunidades e causar uma histeria religiosa. Claro que vai desagradar muito a igreja e o Estado, né? Na Amazônia, nós temos o ciclo da borracha, aí não é crise, realmente a Amazônia era um polo econômico. Temos a revolta contra a varíola, né, a vacinação obrigatória, liderada por Oswaldo Cruz, quer dizer, não liderou a revolta, ele liderou a vacinação, porque os governos elegeram aqueles sanitaristas, né, que seriam responsáveis por cuidar da saúde. E Oswaldo Cruz foi um deles, o principal deles, e ele foi alvo de muita crítica. Os imigrantes chegam aos montes, né, sobretudo os italianos. Temos a urbanização em São Paulo e ocorrem as greves gerais pela primeira vez. E o contraste entre o Sudeste desenvolvido e o Nordeste com muita miséria. É claro que essa miséria do Nordeste, comparada ao êxito do Sudeste, vai mostrar um Brasil desigual. E esse Brasil desigual, claro que vai ser explorado na literatura. Como é que pode um país que é uma nação ser tão desigual assim, já que a nação presume que todos são irmãos, né? Que todos são filhos da mesma mãe. É daí que vem a palavra nação, é de nascer, é como se todos fossem filhos de uma mesma mãe. Por isso que a gente fala assim, dentro das mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil, a pátria é a mãe. Como pode uma mãe ter filho pobre e filho rico? Um filho que vive no luxo, outro que vive na miséria, né? Então, não tem sentido pensar nessa mãe de filhos tão diferentes. Isso acaba gerando conflitos. Temos aqui uma imagem da revolta da vacina. E era assim mesmo que acontecia. Isso aqui, claro, é uma charge da época, né? Mas nós temos aqui, no Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz vai à frente aqui desse batalhão de médicos, né? Ele vai liderando, inclusive montado num cavalinho que é em forma de uma vacina. Vários outros médicos, enfermeiros, né, estão ali seguindo esse exército. As pessoas, em contrapartida, munidas de machado, foice, tudo que tem de objeto, vão atacar em luta contra a obrigatoriedade. Outras pessoas lançam coisas, né, serrotes, serra elétrica e diversas coisas das suas janelas, né? É claro que não era dessa forma caricatural, mas aconteceu sim, revolta das pessoas caírem mesmo no tapa, né? Foi muita violência mesmo. A outra joga ali um balde d'água, né, no exército de sanitaristas. É porque hoje, quando eles vão... Aqui em BH ainda não vi isso, não. Mas no interior é muito comum eles visitarem as casas. Eu nunca vi isso aqui. É mesmo, em Belo Horizonte eu nunca vi. Eles fazem isso, porque eu moro em apartamento. Eles visitam as casas? Ou não? Vocês sabem? Eu não fiquei sabendo disso não, professor. Pois é, no interior, eles vão até as casas da gente verificar se tem água acumulada em algum jarro, em alguma planta. Eles olham a casa toda. Claro que a gente Aqui fica... em casa já aconteceu, professor. Antigamente, mas hoje em dia não. Né?
Ah, Não tá tendo mais, mas eles vinham aqui, olhava até a vasilhinha de água da minha cachorrinha. pois é. Então, eles vão, né? Eu lembro que eles iam muito lá na minha casa e a gente não ficava muito satisfeito, não, deles entrarem, né? Mas eles pediam licença. Algumas pessoas não abriam a porta, né? Mas naquela época, não, eles invadiam mesmo e tinha que aceitar. E as pessoas não queriam, né? Porque invade a intimidade das casas, vem com injeção. Gente, eu fugia de injeção. Na minha época, era na escola que aplicava injeção, né? Sempre quando tinha que aplicar injeção na escola, eu faltava de aula, né? Ou então, quando eu não sabia, quando era surpresa, eu fingia que tinha passado mal e ia embora, para não ter que tomar a vacina. Olha que medo. Tinha muito medo de vacina, até mesmo na adolescência. Mas quando eu era criança, ainda havia resquício dessa ideia de sanitarismo. Na escola, as professoras olhavam o cabelo da gente para ver se tinha piolho, né? Mas eu me lembro que tinha uma professora, na verdade não era professora, era uma supervisora que entrava na sala. Ela tinha uma régua grandona assim, então ela pegava a régua, tinha um formato de um lápis assim, né? Tinha uma vara. E ela ficava mexendo o cabelo da gente assim de longe, né? Com muito nojo, assim, e olhava assim. Se tinha, chamava para sei lá, cuidar, né? Então eles pegavam as crianças que tinham piolhos, lêndias e levavam lá e eles passavam produtos, né? Mas eram produtos precários, era limão com vinagre, álcool, não sei mais o que, né? Eles olhavam se você tinha bicho de pé. Então havia era uma invasão da privacidade em benefício da saúde pública. A preocupação não era com o indivíduo, era com a saúde pública. A ideia de que um indivíduo que tenha um piolho, por exemplo, ele vai transmitir. Então, ele é um problema social. Então, não era uma preocupação com a pessoa em si, era com o que aquela pessoa podia fazer com a coletividade. E a vacinação era exatamente por isso também, para que uma pessoa. Não é que eles tinham preocupação com a pessoa, eles tinham preocupação com o surto, com a pandemia, com a endemia, de que uma pessoa pudesse transmitir para muita gente e isso acarretava o quê? Gastos, né, para o governo. Então as pessoas reagiam com muita agressividade. Isso aqui é no Rio de Janeiro, né? Aqui temos então uma caricatura do jornal, aqui novamente Oswaldo Cruz pendurado numa forca. Eles queriam mesmo matar Oswaldo Cruz porque ele havia, e hoje vários laboratórios têm esse nome, Oswaldo Cruz, né? Ele é um ídolo assim, mas na época era demonizado pelas pessoas. E veja que ele está representado assim com um jeito, né, bem afeminado, é uma forma de humilhar. Isso aqui é a capa de um jornal muito popular, O Malho. É muito gostoso ler esses jornais antigos, gente. Mas se você e eles estão disponíveis gratuitamente para você ler. Mas você ri e ri e ri, porque são muito engraçadas as matérias, os assuntos. E quais são as características da literatura do pré-modernismo? Rompe com o academicismo, ou seja, com as regras literárias antigas, do verso com rima, da escrita muito rebuscada, rompe com tudo isso. Rompe também com a linguagem parnasiana, que é essa linguagem rebuscada, há uso da linguagem coloquial, da linguagem simples, porque é uma literatura voltada para o povo, né? Expõe a realidade social brasileira. Temos aqui o regionalismo, porque a literatura vai enfocar nas regiões, essas regiões que mostram as desigualdades. Temos os personagens marginais que vêm à tona, né? O sertanejo, no caso do Nordeste,
o caipira, no caso de São Paulo, e o mulato, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, da Bahia. E quais são os temas? Fatos históricos, políticos, econômicos e sociais. Então, é uma literatura profundamente preocupada com as questões sociais. E não fica difícil você observar, se cai no Enem, qual é o movimento literário preocupado com questões sociais? Só temos basicamente dois. O pré-modernismo e a segunda geração modernista, que é a geração do romance de 30. Porque o realismo tinha enfoque social, mas não era na pobreza, era na classe burguesa. Então, se você observa bem, você consegue fazer um mapa mental da literatura brasileira, de modo que você não tem, é impossível você errar uma questão se você souber as características exatas ou as mais importantes de cada um dos movimentos literários. Algo romântico, amoroso, só o romantismo. Em nenhum outro momento nós temos essa ênfase romântica. Então, você saber esses detalhes facilita muito. Então, vejamos aqui esse mapa mental sobre o pré-modernismo. Temos as estéticas literárias do final do século XIX, o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo. O realismo e o naturalismo na prosa, né, no texto em forma de narrativa, o parnasianismo e o simbolismo na poesia. Eles vão desembocar no pré-modernismo como forma de reação a eles, e o pré-modernismo surge exatamente em 1902, com a publicação de Os Sertões, de Euclides da Cunha, e Canaã, de Graça Aranha. Gente, Os Sertões, de Euclides da Cunha, é uma obra-prima da literatura brasileira. Só que é dificílimo de ler, mas é uma maravilha. E é em Os Sertões que ele apresenta a campanha de Canudos. E depois teremos o modernismo, né? Quais são os principais autores do nosso pré-modernismo? Graça Aranha, que vai escrever sobre o regionalismo, mas ele não é no regionalismo que trata da pobreza nordestina, não. Ele está preocupado com os imigrantes alemães no sul. Então, é um outro tipo de regionalismo, né? É um regionalismo dos imigrantes. Lima Barreto, preocupado com os pobres do Rio de Janeiro, as favelas, os negros, porque ele próprio era negro. Augusto dos Anjos, aí já é poesia, distou um pouco da regra, assim. Então, a gente nem deve tomar Augusto dos Anjos como um emblema do pré-modernismo, não. Monteiro Lobato, ele vai criticar o caipira, né? Vai falar mal do trabalhador, porque Monteiro Lobato é uma figura extremamente polêmica na nossa literatura, racista ao extremo, elitista ao extremo, eugenista. Então, ele está preocupado com a realidade nacional, mais ou menos, está preocupado mais com o bolso dele, né? Euclides da Cunha, esse sim está muito preocupado com a realidade, sobretudo do Nordeste, embora ele não fosse uma pessoa pobre, né? Era muito intelectual, e ele vai tratar nisso em Os Sertões. E Simões Lopes Neto, que também é um regionalismo do Sul, que trata do vaqueiro, do gaúcho, né? que é o homem do campo no Rio Grande do Sul. Então, aqui nós temos um mapeamento do Brasil com base nas regiões. O Sudeste e seus problemas, o Nordeste e os seus problemas, o Sul e os seus problemas. As outras regiões, Centro-Oeste, Norte, elas não vão entrar muito nas preocupações, porque o Brasil não tinha essa divisão muito clara que nós temos hoje. Quando falava Norte, era tudo ali. Sudeste, Sul era tudo o Sul. Então,
É como se fosse um Brasil mais amplo na sua divisão, né, e menos específico. Quais são os autores, então, do pré-modernismo? Lima Barreto, que é uma figura muito polêmica. Lima Barreto era carioca, né, nasceu em 81 e morreu em 1922. Era filho de escravos, mas, como eu disse na aula passada, quando eu me referia ao Cruz de Souza, ele teve padrinho também, né, para estudar, e a mãe era professora de escola, né? Na verdade, ele não era filho de escravos, ele era neto. Lima Barreto perde, então, a mãe muito cedo e é criado com o pai. Porém, o pai era alcoólatra, né? Inveterado, assim, muito alcoólatra. O pai, então, vive internado e tinha problemas mentais também. Vive internado, morre e ele fica sozinho no mundo. Ele cai na bebedeira, né? Se torna um alcoólatra mesmo, mas não é alcoólatra da pessoa beber assim e passar mal, não é da pessoa ser viciada em bebida alcoólica. Ele próprio, então, se internava, né, nos hospícios para se tratar. Então, ele teve uma vida extremamente difícil, morreu muito cedo de alcoolismo, e ele escreveu algumas obras. A mais conhecida é Triste Fim de Policarpo Quaresma. E eu tenho essa obra, gente, dessa mesma data, assim, que eu consegui... não sei se eu vou achar aqui nos meus livros. É até algo de muito... Assim, esse aqui é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, de 1915, né? Você vê aqui que é o livro com a data, né? É caríssimo comprar um livro desse, porque as pessoas correm atrás, né, dessas obras e tá quase caindo aos pedaços. Gente, mas pode parecer bobeira, mas um livro desse caindo aos pedaços, às vezes você compra por R$3.000, R$5.000. Por quê? Porque são os últimos resquícios, né, dessas obras. Hoje você vai encontrar esse livro? Encontra, mas em edição moderna. Mas em edição assim, igual foi publicado na primeira vez, você deve ter 5, 6, um ou outro. Então, dependendo do livro, ou não existe mais, ou só existe na Biblioteca Nacional, ou algum colecionador tem e vai vender por preços altíssimos. Aí quem vai comprar esses livros por preços altíssimos? Quem gosta de colecionar. Assim como existe gente que gosta de colecionar carros, colecionar revistinhas, colecionar brinquedos, existem aqueles que gostam de colecionar livros antigos, né? Eu gosto, mas eu não tenho dinheiro para comprar esses livros caros. Existe um livro do qual eu tenho muita vontade de comprar, mas ele está ainda em R$3.000. Eu acho, eu não me vejo ainda comprando. Eu fico torcendo para que ninguém compre. Todo ano eu olho esse livro e vejo, nossa, eu preciso comprar. Mas é algo somente para você ter o prazer, né? Porque esse livro você não tem como levar para a aula, porque ele cai aos pedaços mesmo. É só para você ter o prazer de dizer, eu tenho esse livro. É algo de hobby mesmo. Mas pô, esse livro Triste Fim de Policarpo Quaresma nem é tão bom assim, não. É chatíssimo de ler. Eu não gosto da escrita do Lima Barreto, né? Mas Lima Barreto, ele era muito revoltado por conta da vida que ele teve. Então é uma escrita muito revoltada, muito vitimista, né? Mas ele é crítico ao extremo. E neste livro ele critica essa pessoa que fica assim, um Brasil, meu país, não sei o quê, com aquele orgulho, enquanto o Brasil está lá afundando mesmo, e a pobreza,
corrupção, desigualdade. Então, ele vai chamar atenção para isso. E ele vai focar o subúrbio, porque surge no Rio de Janeiro o subúrbio à medida em que o centro do Rio de Janeiro foi todo modificado. Então, as casas foram derrubadas, né? As casas pobres, feias, as pessoas tiveram que subir lá por morro. E até hoje nós temos esse resquício. O Rio de Janeiro, né? Quem conhece o Rio de Janeiro, você tem a parte plana, que é uma maravilha de andar, né? Não tem um morro, é tudo retinho assim, e de repente aquele monte de morro lá em cima. Então, divide entre a parte de baixo, que é toda plana, maravilhosa, né? Você anda assim de carro, você quase desliza assim. E tem os morros, né? Enormes e com as casas parece que estão despencando. Aquilo começa com essa derrubada das casas pobres, porque as pessoas pobres não podiam ficar ali, porque tinha que ser bonito o Rio de Janeiro. Então, ele vai criticar exatamente o descaso para com essas pessoas pobres. Ele não vai retratar as classes dominantes, ele vai retratar exatamente a pobreza, e ele trata, então, da loucura, da burocracia que é o país. A gente pensa assim que burocracia é coisa atual. Nossa, para você conseguir isso tem que pegar fila, tem que marcar. Gente, sempre foi assim. A organização pública, o serviço público brasileiro sempre foi muito burocrático. Critica também a elite parasitária, essa elite que suga, né, os pobres, e critica a desvalorização do conhecimento. A linguagem, ele rejeita a erudição e ele adota o coloquialismo, ele adota a linguagem simples. Mas, na verdade, ele faz uma mistura de linguagem simples e linguagem rebuscada. E Policarpo Quaresma, que é esse personagem do Lima Barreto, ele é um brasileiro ingênuo. Ele acha que o Brasil é um paraíso, então ele propõe 3 reformas da agricultura, da cultura. Ele propõe que a gente volte a falar tupi-guarani. E, gente, houve pessoas que também propuseram isso, que o Brasil, agora que não tem vínculo com Portugal, né, a República marca o fim da ligação com Portugal, eles propunham que a gente abandonasse o português e voltasse a falar tupi-guarani. Algumas pessoas propunham isso. E, na literatura, Policarpo Quaresma faz essa proposta de reforma. E também queria que cumprimentasse as pessoas que nem os índios. É como se nós tivéssemos que voltar a ter os hábitos indígenas. Ele também propõe a reforma da agricultura, que é a luta com a terra e a politicagem no sossego, né? E propõe a reforma política, que ele é um ardoroso defensor do Floriano Peixoto, que era o presidente na época, o presidente... Então, é aquela pessoa fanática, fala mito, o presidente... Esse fanatismo já existia na época lá no fim do século XIX. Floriano Peixoto, militar, era visto assim como um ídolo, né, para essas pessoas muito aferradas com a ordem, a tradição, porque o militarismo preza, né, as tradições. Aqui temos 2 figuras de Lima Barreto. Essa primeira figura mostra o Lima Barreto sóbrio, né, quando escrevia os livros, aparecia na imprensa, ele era um escritor reconhecido, né? E essa segunda imagem é ele no hospício. Gente, parece outra pessoa. E não tem como a gente fugir do estereótipo, né? E infelizmente, você olha e pensa assim, esse é um marginal. Ele é a figura, entre aspas, do marginal. Um homem extremamente culto, mas se você olhar para essa foto, você pensa que é uma pessoa analfabeta. O nosso preconceito, ele está enraizado na nossa percepção. E ele está completamente deteriorado aqui nessa foto,
em que ele está no hospício, né? Eles tiravam foto da pessoa no hospício, como ele está magro, com aparência muito amargurada. Realmente é uma figura emblemática do pré-modernismo. A desigualdade extrema